Beleza, Nelson. Dá uma olhada na próxima questão, Nelson. Assinale a alternativa que representa o conjunto de todos os números reais para os quais está definida a função f. E a minha função f é essa doideira aqui, ó. É esse negócio doido aqui que ele escreveu. Pronto. É esse negócio doido. Beleza, Nelson. Vamos lá. Vamos partir para a ideia de domínio de uma função. Determinar o domínio de uma função, ele exige um pouquinho de duas coisas, tá? Primeiro, saber quais são os problemas que o domínio da função enfrenta. Segundo, saber trabalhar com inequações, tá? Ok. Quais são os problemas que geralmente o domínio de uma função enfrenta? Tá? Dois são os principais problemas que o domínio de uma função enfrenta. Quais são esses dois problemas? O primeiro são as frações. O domínio não é muito favorável à fração. Fração é boa. Frações faz parte dos problemas que o domínio encontra. E o segundo problema que o domínio de uma função encontra são as raízes de índice par. Por que, Nelson? Como a gente está trabalhando funções reais, o domínio e o conjunto imagem geralmente vão ser números reais. Então, a gente apenas vai trabalhar, tá, valores dentro do conjunto dos números reais. Não vamos trabalhar números complexos. Tá? Então, é necessário que qualquer resultado que eu vá encontrar para essa função, ele faça parte dos números reais, não faz parte do conjunto complexo. Tá? É importante isso para a gente. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando trabalhamos o domínio de uma função, geralmente as raízes de índice par me dão problema, porque existem raízes que não conseguimos calcular nos números reais. Por exemplo, vem a pergunta do milhão. Fala para mim, qual é a raiz quadrada de menos 4? Qual é a raiz quadrada de menos 4? Tá? Não valendo os números complexos. Não pode ser complexo. Qual é a raiz quadrada de menos 4? Nossa. Ok. Olha, raiz quadrada de menos 4? Qual será a raiz quadrada de menos 4? Vamos pensar na raiz quadrada de menos 4. Nos reais, não existe a raiz quadrada de menos 4 nos reais. Não existe. E já que não existe a raiz quadrada de menos 4 nos reais, se eu pegar uma função onde dentro daquela raiz fica o número menos 4, eu não vou ter resultado. Então, esse é o problema que a gente tem nas raízes de índice par. Não existem raízes de índice par de números negativos. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com algumas restrições. Qual é o problema das frações, Nelson? O que as frações têm de problema para mim? É o seguinte. O problema que as frações trazem para mim está no denominador. Quanto é que dá 512 dividido por zero? Quanto é que dá 512 dividido por zero? Quanto é que dá 5 dividido por zero? Quanto é que dá 15 dividido por zero? Quanto é que dá qualquer valor dividido por zero? Olha, sabemos que quando trabalhamos funções, seja qual for o domínio que a gente esteja trabalhando, não existe divisão por zero. Então temos problema tanto nas raízes quadradas, porque não calculamos para valores negativos, como no denominador de uma fração. O denominador não pode ser zero. Vamos agora traduzir isso daí para essa questão que o Nelson acabou de pegar. Agora vamos traduzir o que o Nelson acabou de falar de forma um pouco mais simples. Sempre que você tiver uma função formada por frações, ou seja, que tem alguma fração ali, tem o numerador e denominador, tá? Isso que eu digo com fração, tem o numerador e tem o denominador. Sempre que você estiver trabalhando com uma função que tenha um numerador e tenha um denominador, vou colocar aqui numerador e denominador, vamos precisar garantir que o que está no denominador, tá? Seja lá qualquer for o número, seja um número diferente de zero.
Ele não pode ser igual a zero. Tem que ser diferente de zero. Se for igual a zero, já era. Lembra que não existe divisão por zero. Então precisa ser um número diferente de zero. Beleza. Então, para as frações, o denominador não pode ser zero. Já para as raízes de índice par, vamos trabalhar o seguinte. Tá? Raiz de índice par. O que a gente vai trabalhar para raízes de índice par? Quando estivermos trabalhando com uma raiz de índice par, por exemplo, raiz quadrada de n, tá? Precisamos garantir que o que está dentro da raiz seja um número maior ou igual do que zero. Tá? Se a minha raiz for um índice par, o que está lá dentro tem que ser positivo. Apenas isso. Vamos pegar a nossa função e traduzir isso daí. Vamos pegar agora a nossa função e traduzir isso daí. Tá? Se ficou confuso com essa ideia que eu acabei de trabalhar de os principais problemas do domínio da função, me avisa nos comentários, tá, gente? Me avisa, por favor. Vamos pegar agora e avaliar quais seriam os problemas que essa função traz pra gente. Eu peguei apenas a função, tá? Peguei apenas o que representa a função e trouxe aqui para baixo. Para a gente ver quais são os problemas que essa função está trazendo. Repara bem, quais problemas ela tem? Ela é uma fração. Logo de cara eu já enxerguei. Isso aqui é uma fração. É uma fração, não pode ser fração. Então, se não pode ser fração, o que está aqui embaixo, o denominador, esse cara aqui doidão que ele me deu um denominador, esse x ao quadrado menos 4 dentro da raiz cúbica, esse cara aqui não pode ser zero. Então, eu preciso que isso aqui seja diferente de zero. Eu preciso que x ao quadrado menos 4 seja um número diferente de zero. É isso que eu preciso. E porque se for igual a zero, cara, vai zerar embaixo. E já errou. Não pode zerar embaixo. Então, pronto. Já identificamos logo de cara o primeiro problema. O denominador não pode ser zero. Qual é o segundo problema? O segundo problema são as raízes quadradas. Tem alguma raiz quadrada ali? Tem. Na parte de cima, eu tenho a raiz quadrada. Quando não aparece, o índice é 2. Então, isso aqui é uma raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado menos 6x mais 5, aquele cara ali vai me dar problema. E o que eu preciso é que o que está dentro da raiz, x ao quadrado menos 6x mais 5, seja um número maior ou igual do que zero. Pronto. Agora a gente se acalmou, já resolvi os dois problemas. Tem fração e tem raiz. Agora é só resolver as duas inequações. Lembra os dois detalhes que eu te falei. Primeiro, saber quais são os problemas que os domínios trazem. Segundo, saber trabalhar com inequações. Aqui eu tenho duas inequações. Agora eu tenho que resolver essas duas desigualdades. Tá? Repara bem. Tá? Um detalhe muito importante. Enquanto vocês jogam alguma dúvida no comentário ou qualquer sugestão. Tá? Repara bem. O denominador é a raiz cúbica de x ao quadrado menos 4. O denominador em si, ele não está tendo nenhum problema. Porque o problema são as raízes de índice par. O problema não são as raízes de índice ímpar. Raiz cúbica não traz problema. Raiz quinta não traz problema. Raiz sétima não traz problema. Então, o problema do denominador é apenas o denominador. Não é que o que esteja lá dentro tem que ser positivo. Não, porque aqui embaixo, na parte de baixo, eu tenho uma raiz de índice 3. Ó. E o único que eu vou precisar é que essa raiz de índice 3, tá? Já que está no denominador, não zere. Tá? Nelson, se ela estivesse no numerador, teria algum problema? Nenhum, porque existe raiz cúbica de números positivos, negativos, inclusive existe a raiz cúbica de zero. O problema é apenas o denominador, tá? É por ela estar no denominador que eu coloquei que tem que ser diferente de zero. Senão, não teria nenhuma restrição. O problema das raízes são as raízes de índice par. As raízes de índice ímpar não trazem nenhum tipo de problema, tá? A não ser que elas estejam no denominador. Porque aí o problema é o denominador, não é a raiz. Tá? Resolvendo, x ao quadrado menos 4 diferente de zero. É uma inequação do segundo grau, do tipo diferente. Então, já que ela é incompleta em B, eu vou jogar aquele menos 4 para o outro lado somando, vai ficar 4.
E aí eu vou fazer a raiz quadrada dos dois lados. Vai ficar o x precisando ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? De menos 4 não existe, já de 4 existe. Então o x ele precisa ser diferente de mais ou menos 2. Então eu já sei que o denominador ele não pode incluir nem o 2 positivo e nem o 2 negativo. Tá? Ok, já resolvemos o problema do denominador. Agora a gente vai resolver o problema do numerador. Mas provavelmente talvez a gente nem precise. Como assim não? Talvez a gente nem precise. Vamos já começar a eliminar alternativas? Eu o que mais gosto é poupar tempo já eliminando alternativas. Então vamos para as alternativas. Sobe aqui. Alternativa de letra A. Reais, qualquer valor real, menos o menos 2 e o 2. Na letra A, ele está tirando o menos 2 e o 2. Ah, beleza. Tranquilo. Isso aí a gente tem que tirar mesmo. A gente ainda não comprovou se para qualquer valor real a parte de cima dá certo, tá? Então, isso aí a gente ainda precisa verificar. Mas, até o momento, ele tirou o 2 e o menos 2, que é o mais importante, tirar o 2 e o menos 2, tá? Letra B. Vai do menos infinito até o número 2. Do menos infinito até o 2. Pensa comigo, quais números eu tenho do menos infinito até o 2? Será que o menos 2 está fazendo parte ali? Por que ele não tirou o menos 2? Aonde está o número menos 2? O menos 2 está aqui dentro. Então ele não tirou o menos 2. Era para ele ter tirado o menos 2? Era para ele ter tirado o menos 2. Mas ele não tirou. Ele deixou ali o menos 2. Então a letra B está descartada. Está erradíssima. Tchau. Descarta a letra B. Elimina. Fala adeus. Por quê? Por quê? De novo. Porque ele não tirou o menos 2. De menos infinito até o 2, quais números vão estar? Vai estar o menos 1.300.400.000. Vai estar o menos 1.543. Vai estar o menos 689. Vai estar todos os números negativos e vai parar no 2. Inclusive o menos 2 que ele tinha que ter tirado. Então, B, letra B, descarta de vez. Está fora de cogitação a letra B. C. De menos infinito a menos 2, união de menos 2 até 1, união de 5 até infinito. Olha só, nessa letra C, a gente já passa a pensar de uma outra forma. Na letra C, ele tirou menos 2, repara bem, conjunto aberto. Conjunto aberto é representado entre parênteses. Quando está entre parênteses, quer dizer para mim que aquele número não faz parte da solução. O menos 2 está com seu parênteses aqui. O menos 2 também está com seu parênteses aqui. Ele tirou o menos 2. E o número 2? Olha, ele parou no número 1. Tá vendo que ele parou aqui no número 1? E depois pulou para o número 5. Então ele também tirou o 2. Então a letra C também seria uma alternativa para a gente levar em consideração. Tá? D. De menos infinito até 1. Lembra o problema de menos infinito até 2? É o mesmo problema de menos infinito até 1. O menos 2 está lá dentro. O menos 2 não pode estar lá dentro. Tira ela. Tira. Ficou até desconformado. Tira. Elimina. Pronto. Sobrou a letra A e a letra C. Agora, a gente precisa avaliar esse pedaço daqui. Essa inequação. Agora o próximo passo é avaliar essa inequação. Vamos dar uma olhada nessa inequação? Eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 5, sendo o número maior ou igual do que zero. Beleza. Essa aqui é uma inequação do segundo grau. Para a gente avaliar inequações do segundo grau, precisamos das raízes. Primeiro passo, delta e Bhaskara. Tem um helicóptero passando aí. Delta igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o c. Já anota aí se você não lembra do delta. Delta igual a... Quem é o b? O b é quem acompanha o x, que é o número menos 6. Menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quem é o a? O a é quem acompanha o x ao quadrado, o número 1. Vezes o c. Quem é o c? O c é o número 5. Delta vai ser quanto? Menos 6 ao quadrado. Dá 36, positivo. Negativo elevado ao expoente par dá positivo. Tá? 4 vezes 1,
4 vezes 5, 20. Fica menos 20 aqui. E aí o delta vai ser 36 menos 20. O delta vai ser igual a 16. Encontramos o valor do delta, Nelson. Agora vamos descobrir as raízes através de Bhaskara. Quem é Bhaskara? X é igual a menos b. Estou escrevendo Bhaskara. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo dividido por 2 vezes o a. Pronto. Quem é o b? É o menos 6. Com esse menos na frente, fica positivo. X é igual a 6, mais ou menos a raiz quadrada daquele 16 que eu achei, que é 4. Tudo dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 1 dá 2. Então, dividido por 2. Duas raízes. Delta maior do que zero me dá duas raízes diferentes. Qual é a primeira raiz? Qual é a primeira raiz? Vai ser 6 somado com 4, que me dá 10. Dividido por 2, 5. A primeira raiz é o número 5. Se eu estiver indo muito rápido, se eu engatei a quinta marcha e alguém se perdeu, fala aí, Nelson, reduz aí a velocidade. 6 menos 4 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Então, as raízes vão ser 5 e 1. Tá? Olha só um detalhe aqui importante. Vamos fazer uma pausa para um detalhe importante. Tá? O 5 e o 1 são as raízes dessa função do segundo grau. Tá? Funções do segundo grau, elas não costumam ter como conjunto imagem todos os números reais. Tá? Elas não costumam ter como conjunto imagem todos os números reais. Elas costumam vir de um ponto e ir para cima ou ao contrário, ir de um ponto e ir para baixo. Tá? Como eu tenho duas raízes, o número 1 e o número 5, eu apenas preciso saber o básico do básico do básico do básico do básico do básico de uma função de segundo grau. Que é o quê? Vou descer aqui. Tá? Faz uma reta aqui só para representar. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Se o a dela é positivo, essa parábola vai ter concavidade voltada para cima. Pronto. Passando aonde, Nelson? No número 1 e no número 5 que a gente encontrou. 1 e 5. Passa no 1 e passa no 5. Quer dizer que tem uma parte que está acima do eixo x e uma outra parte que está abaixo do eixo x. O que está acima do eixo x é positivo e o que está abaixo do eixo x é negativo. Lembra que essa função eu precisava pegar a parte positiva. A parte negativa não me interessa. Então, os números entre 1 a 5 não me interessam. E lembra que na letra A, volta lá para cima, na letra A, eu tenho todos os números reais. Só não tenho o menos 2 e o 2, mas ali eu tenho todos os números reais. Tá? E de 1 a 5 eu não posso ter. De 1 a 5 não me serve. De 1 a 5 vai dar errado. Então a letra A, ela não me serve porque eu tenho os números de 1 até 5. Então você vai por eliminação. Quando a gente vai por eliminação, a gente encontra a resposta correta na letra C.